queridos, graça e paz. Novamente estamos com vocês através da série Compreendendo as Escrituras, amém? Vamos então ao estudo. O tema do nosso estudo de hoje é o primeiro amor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A palavra de Deus diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Nós vemos aqui, então, Deus advertindo a igreja de Éfeso por ter abandonado o primeiro amor. E a pergunta é: o que significa esse primeiro amor? E como alguém abandona esse amor? É interessante, são duas perguntas. Será que abandonar o primeiro amor é o mesmo que abandonar a fé? Então, queridos, o que significa isso, né? Quando é que nós abandonamos o primeiro amor? Vejam que Deus estava trazendo uma palavra de advertência para essa igreja. Vamos ver os versículos 2 e 3, nós lemos o 4, mas vejamos os versículos 2 e 3, até para entendermos melhor o que Deus quis dizer. Versículos 2 e 3 diz: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Pelo que nós acabamos de ler, nós vemos que a igreja de Éfeso era uma igreja muito operante. Amém? Essa igreja, ela combatia obras malignas, ela combatia falsos ensinamentos, era uma igreja que perseverava nas provações por causa do reino de Deus. Era uma igreja e tanto, né? Na verdade. Também a igreja de Éfeso era determinada, uma igreja guerreira, mas tinha alguns problemas. E o principal deles é o que nós acabamos de ver aqui, né? A igreja havia abandonado o primeiro amor. Percebemos que o texto não explica claramente o que seria abandonar o primeiro amor. Mas vamos analisar os contextos bíblicos, amém? E veremos com uma maior clareza o significado dessa expressão, ok? Há textos em que a igreja ela é comparada com uma noiva, e Cristo é comparado com um noivo, e parece que Jesus usa essa figura para corrigir a igreja de Éfeso. Então, o primeiro amor, meus amados, seria o amor puro de uma esposa, amém? Para com seu esposo, para com seu marido. Agora, há estudiosos também que dizem que Jesus ele está falando do amor fraternal, do amor dos irmãos. E eu acredito que, pelo fato da igreja de Éfeso ser ou ter sido uma igreja muito militante em relação aos falsos mestres, em relação às provações, talvez essa igreja tenha endurecido o coração em relação à prática do primeiro amor a Deus e também ao seu próximo. Então pode ser que isso tenha acontecido. Quais são as características desse primeiro amor, queridos? Ou as características fundamentais?
eu quero dizer para você que a primeira característica é a submissão. E logo vem também o amor sacrificial, o amor fervoroso, o desejo de estar junto, amém? De estar próximo. Isso nos fala também do amor fraternal. Então, todas essas são características associadas ao amor a Deus e também aos irmãos. E a igreja de Éfeso parece que ela perdeu essa paixão por Jesus. Embora fosse uma igreja dinâmica, operante, atuante, uma igreja que defendia a verdade, combatia as heresias. No entanto, queridos, essa igreja parece ter se esfriado, perdeu o avivamento espiritual. Por quê, queridos? Porque nós vemos aqui que Jesus, ele chega a considerar até como uma queda espiritual. E Jesus, ele faz uma solicitação aqui, para que haja arrependimento, a volta às primeiras obras, ou seja, o relacionamento com Deus. Vejam o versículo 5, que diz assim, Jesus falando à igreja de Éfeso: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, isso nos ensina algumas lições preciosas, na verdade, né? Por exemplo, amados, quando nós nos convertemos a Cristo, é muito comum nós nutrirmos um amor sincero, um amor vibrante no nosso coração por Cristo, amém? Como sendo o primeiro amor. Você se lembra de quando você era novo convertido? Nos primeiros meses da sua conversão, nos primeiros anos, como nós amávamos a Deus, sabe? Como nós líamos a Bíblia, nós tínhamos uma paixão muito forte por Jesus, pelas pessoas. Eram os primeiros tempos, né? E o amor, então, nos primeiros tempos, é um amor avassalador por Deus, amém? E também pelo próximo. Geralmente, as pessoas novas na fé, elas têm um fervor espiritual muito forte, né? Um fervor por pregar o Evangelho, por exemplo, por se envolver na obra de missões, se envolver nas atividades da igreja local. E parece, então, que esta igreja, a igreja de Éfeso, perdeu este amor, com as suas características tão fundamentais na vida da igreja e também na vida dos irmãos. Então, queridos, portanto, abandonar o primeiro amor é um grave erro. E isso aconteceu nessa igreja. E também pode acontecer comigo e com você. Nós precisamos de estar atentos, queridos. Muitas vezes nos acostumamos demais com a religiosidade, sabe? E nos tornamos muito mecânicos em relação às coisas de Deus. E isso não é bom, sabe? Muitas vezes, por aprendermos muitas coisas, né? Fazemos as coisas sem aquela paixão no nosso coração pelo Senhor. E isto é muito perigoso. E da mesma maneira que Deus falou com a igreja de Éfeso: arrependa-te, né? Lembra-te de onde caíste. Deus, ele fala comigo e com você também, sabe? Como é a sua adoração ao Senhor? Como é o seu culto ao Senhor?
Será que se limita somente quando você vai à sua congregação? Se limita somente no local onde você se reúne com seus irmãos? Ou você presta um culto diário a Deus, seja no seu trabalho, na faculdade, na escola, onde você estiver? Será que há uma paixão realmente em seu coração pelo Senhor? Então, esta palavra é uma palavra que vem, queridos, para nos fazer pensar, refletir, sabe, em como está a nossa vida cristã. Porque, como nós vimos, a igreja de Éfeso era uma igreja muito operante, uma igreja até extraordinária, se formos analisar, né? A vida da igreja, como a igreja se comportava, mas o essencial a igreja havia perdido, que era o primeiro amor, que era aquela paixão, aquela alegria diante do Senhor, e Deus estava requerendo isso desta igreja. Então não podemos deixar, queridos, que as atividades, as labutas da obra de Deus contribuam para o esfriamento do amor. Nós não podemos permitir, amém? Não podemos permitir que as evidências e características marcantes da nossa vida cristã, do nosso serviço a Deus, da nossa militância como igreja corporativa, como crentes individuais, não pode se tornar algo religioso, algo mecânico na nossa vida. Amém, meus irmãos? Porque não podemos apenas simplesmente porque sabemos fazer, deixar a paixão se esfriar no nosso coração. Mas tudo que nós fizermos, como diz a palavra de Deus, seja em palavra, seja em ação, nós devemos fazer para a glória de Deus. E a nossa fé, como está escrito na palavra de Deus, ela tem que ser operante pelo amor, meus irmãos. Pelo amor. Então, o amor a Deus, o amor ao nosso próximo é essencial. Não faça somente porque você aprendeu a fazer. Não pregue somente porque você aprendeu a pregar. Não toque o instrumento simplesmente porque você sabe tocar. Sabe, não podemos fazer isso só porque sabemos, mas temos que ser movidos em tudo que fizermos pelo amor de Deus, pela paixão que temos por Jesus. Essa tem que ser a nossa motivação, alegrarmos-nos em Deus, amém? O amor é que tem que nos guiar, a nossa fé ela tem que operar pelo amor, tem que ser acompanhada pelo amor, o amor verdadeiro ao nosso Deus e também ao nosso próximo, amém? Então, esse estudo de hoje é um estudo para fazer com que eu e você pensemos, sabe, na nossa vida cristã. Será que temos sido somente pessoas religiosas, superficiais, no nosso culto, na nossa leitura bíblica, no nosso louvor? Temos sido pessoas superficiais nessas coisas? Ou a nossa motivação, o que nos move de fato, é o amor? O amor a Deus, é o primeiro amor existindo em nós, é a paixão realmente pelo Senhor. Então, reflita nisso, amém? E se você perceber que você tem sido apenas uma pessoa religiosa, mas você não tem sido, na verdade, constrangido pelo amor de Deus, que eu e você possamos nos arrepender, como o próprio Jesus
disse para a igreja, né? Arrependa-te e veja onde caíste. Vejam que ele considera isso como uma queda espiritual, meus amados. Então, em nome de Jesus, amém? Vamos nos arrepender, se porventura descobrirmos que estamos fazendo as coisas apenas de maneira religiosa, vamos nos voltar para Deus, nos humilhar diante dele e orar para que o Espírito de Deus reacenda este amor no nosso coração, de maneira que façamos com toda alegria diante do Senhor aquilo que Ele colocou em nossas mãos, amém? Passamos com alegria, com júbilo, com um amor singelo diante do Senhor, e com certeza isso vai agradar ao nosso Deus, ao nosso Pai, amém? Então, que Deus abençoe a você, a tua família, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém.